Bom dia para todos. É uma alegria poder estar aqui, né? Eu vou iniciar com duas frases do Papa Francisco. Eu sou uma missão nesta terra. Eu sou. Vamos bater no nosso peito? Eu sou uma missão aqui na terra. E no documento Alegria do Evangelho ele fala assim: missão não é um momento entre tantos outros na minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser. E para isto estou neste mundo. É preciso considerarmos-nos como que marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar e libertar. Então está no nosso DNA, né? Ser missionário. Por isso nós estamos respondendo a uma proposta que Deus nos chamou desde que nós fomos batizados. Né, João, né, Tarso, né, seu Orlando, que é a pastoral do batismo. No batismo, nós fomos marcados pelo Espírito Santo para sermos missionários. E nós vamos cantar, eu vou só fazer uma dinâmicazinha antes da gente adentrar aqui. Nós vamos reviver esse teatro que foi na época de Jesus, né? Nós vimos como foi o chamado, que eles já responderam sim na hora que foram chamados. Só que agora nós vamos trazer o Evangelho para os dias de hoje, certo? Pode até ter algum pescador aqui, mas de hobby, não como profissão, né? A gente vai pescar, tudo, beleza. Mas agora Deus não chama mais só os pescadores, porque naquela época eram os profissionais. Mas agora o Jesus vai voltar, né, Jesus? Jesus está ali, de pé, e a gente vai cantar essa música devagarzinho, baixinho, essa que a gente estava cantando agora, missão. É missão de todos nós. Jesus está aqui. Eu pedi para Jesus ficar um pouquinho, ele tem que voltar, mas ele vai ficar aqui um pouquinho. E ele está chamando a todos nós. Professores, advogados, famílias inteiras, como eles disseram, mães, jornalistas, profissionais liberais, todos que estão aqui, idosos, crianças, jovens. Então nós vamos atualizar o Evangelho hoje. Ele vai caminhar e a gente vai cantar baixinho. Eles vão falando e a gente vai permitindo que essa música vai me chamando. Vamos lá? Então, ele fala, vem e segue-me. E ele vai tocar em algumas pessoas. Ele vai escolher. Vamos, Jesus? Atualizando o Evangelho. Sintam-se chamados. Sintam-se escolhidos. É missão de todos nós. Deus te chama. Deus chama, quero ouvir a sua voz. Esse Jesus está andando aqui agora. É missão de todos nós. Atualizando. Deus chama, quero ouvir a sua voz. Ele vai tocando. Famílias inteiras. Se vocês quiserem olhar para trás para ver o que Jesus está fazendo. Jesus está chamando pessoas passando no meio de nós. Idosos. A alegria do Senhor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou. E Jesus está olhando, olha para você. Seu amor. Vai se sentindo mesmo. Ele está tocando em algumas. Mas o Espírito Santo toca em todos nós. É missão de todos nós. Jesus está olhando. Quero ouvir a sua voz. Olha para um, olha para outro. É missão de todos nós. Deus chama, quero ouvir a sua voz. Ministros aí, ó. É missão de todos na missão. nós. No trabalho, em casa, nas pastorais. Como já foi dito aqui.
É missão de todos Vai nós. deixando esse chamado. Deus chama, quero ouvir a sua voz. O Deus Chamar que a me ser criou, me quis, alegria. me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me Jovens, consagrou crianças, para anunciar o seu amor. lá no seu trabalho. É missão de todos nós. Deus chama, quero ouvir a sua voz. Jesus passa pela nossa vida, pela nossa É história. missão de todos nós. É hoje o Deus chama, chamado. quero ouvir a sua Não é só para os voz. pescadores. É missão de todos nós. É missão, Deus chama, gente, é quero ouvir a missão. sua voz. Nossa vida não tem sentido É missão de todos se a gente não nós. assumir a nossa Deus missão. chama, quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou Os para profissionais, anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. e agora a gente vai mudar de música. Essa aí é o chamado. Agora aquela que a gente leva-me pra gente. Qual que é a missão? Fazer o quê? Qual que é a missão que Jesus... Pode caminhar, sem música mesmo. O que é para estar levando dentro de casa? Porque às vezes a gente pensa, nós vamos sair todas as casas, mas no nosso emprego, em todos os lugares, nós somos o 5º evangelho. Já pensou que a pessoa pode nunca ter lido a Bíblia e vai ler a Bíblia através de você? De nós sermos o 5º evangelho? Os músicos são chamados, os jovens. Deixa esse chamado cair no teu coração. E quem que é esse Jesus que te chama? Quem conhece Jesus aqui verdadeiramente? Qual Jesus que a gente vai adentrar aqui? Que Jesus me chama? Eu conheço Jesus? Uma pessoa de fora. Vamos cantar um pouquinho? Para a gente descobrir o que Jesus... Quais são os sentimentos de Jesus? O que Jesus deseja que a gente leve às pessoas? Presta atenção, pode sentar, gente? Presta atenção na letra dessa música e vai sentindo esse amor que Deus tem por nós. Mãos, famílias, profissionais, criança. Leva-me aonde os homens necessitem tuas palavras, necessitem É uma necessidade. força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens precisam de esperança, precisam de alegria, de força. Quantas vezes, às vezes, as famílias estão sendo destruídas, os profissionais estão sendo desanimados, igual o padre falou, pelos impostos. Quanta carga tem o nosso povo. Como que a gente não vai se sentir triste, necessitado? E é Jesus que vem atualizar esse chamado, porque Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos chama. Obrigado por vocês atualizar. Vamos bater palma para Ele, gente? Para as famílias, os profissionais, as crianças, todos os ministérios, os idosos. Louvado seja. Nós vamos então chamar o primeiro cartaz, porque são 5 partilhas, né? Tem toda uma programação que a gente tem que seguir. Como foi? Vocês vão ajudar a gente a ler. Olha lá para trás.
eles vão estar chegando. O que está escrito lá? Como foi a missão de Jesus. Então, é para a gente estar se questionando, abrindo, conhecendo mais. Deixar que essa frase nos coloque, né? Como foi a missão de Jesus? Já vai ficar aqui exposto ou vai colocar lá? Pode ir colocando, todo mundo já leu, né? Como foi a missão de Jesus. Pode pôr lá, depois o pessoal de pendura, pode pôr ali no chão. Diante dessa frase, como foi a missão de Jesus? Como que eu vou falar da missão de Jesus sem eu conhecer o Jesus das missões? Qual Jesus que eu tenho seguido? Qual Jesus que me chama? Diante de tantas pessoas, às vezes, que batem na minha porta, por que me veio isso no coração? Bateram na minha porta, né? Embora o que eles fazem é muito bonito, mas uma doutrina toda atrapalhada. E foram lá e eu perguntei, quem que é Jesus para vocês? E ela virou e falou assim, é um anjo. Eu virei, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, se você me provar que Jesus é um anjo, se tiver escrito isso na Bíblia, pode ser na tua, pode ser na minha, qual Bíblia tiver, eu mudo para a tua religião. Mas eu provo para você que Jesus é Deus. Ela, posso voltar outro dia? Porque não tem argumento, né? Que eles batem e... Tem o Jesus triunfalista, que é anunciado em outras religiões. Aquele Jesus que, em nome de Jesus, eu vou ganhar um apartamento de milhões. Em nome de Jesus, eu vou ganhar o melhor carro do ano. O Jesus triunfalista, não é esse o nosso Jesus. Até na própria Bíblia, tem lá, era possuído pelo demônio, era comilão e beberrão, era blasfemador. O Jesus, a gente encontra isso na Bíblia, as pessoas não entendiam quem era Jesus. Não, era merecedor da morte porque perdoava os pecados. Será que era o filho de Davi? Quem é esse que até o mar, a tempestade obedece? E para você, quem é Jesus? Eu vou dar 2 minutinhos para ficar de 2 em 2. 2 em 2. 1 minuto, um vai falar quem é Jesus para você, e o outro minuto, o outro vai falar quem é Jesus para você. Vamos lá? De 2 em 2, fiquem de 2 em 2, não fiquem sem partilhar. Todo mundo olha no olho um do outro. Quem é Jesus para você? Vamos partilhar, gente, não fique sem partilhar. Até para ver você, o que você acha quem é Jesus. Se tiver 3, não tiver jeito, fica de 3 mesmo. Mas partilhem. Ou a gente não tem que falar nada. Não conhece Jesus. Não sabe quem Ele é. Vamos lá. Vou marcar aqui. Amém? Então vamos voltando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Silenciando, vamos voltando. Se uma pessoa passar na rua, vocês não conhecem, você não me conhece, tá? Chegar perto da graça, segue-me. Você não me conhece, segue-me. Você vai me seguir? Você não me conhece. Vou te seguir. Gente, ela é confiante. Tudo bem, Graça, ela vai me seguir. Só que, vamos então. Chega um homem desse tamanho, barbudo, né? Vai chegando assim. Chega para a senhora, dona Penha, segue-me. A senhora vai seguir? A senhora não conhece ele. Alguém louco aqui vai seguir? A gente não segue quem a gente não conhece, gente. Como que a gente vai seguir um homem barbudo que segue-me? Segue-me. Não tem lógica uma coisa dessa. A gente só vai seguir aquele que a gente conhece. E quando a gente conhece Jesus, nós nos apaixonamos por Ele. E o conhecimento vai nos trazendo uma convicção do chamado. E essa convicção, eu sou chamada por Jesus, que eu conheço, vai me dando um motivo, uma motivação para que as minhas atitudes sejam concretas naquilo que Ele me pede. Se eu não conhecer, qualquer um que bater na minha porta, o que muita gente está acontecendo, vai falar, eu estou triste mesmo, deixa eu seguir eles que vieram me acolher. Porque é falta de afetividade. Chega, né, abraça a pessoa, é mais por acolhida do que por próprio conhecimento. As pessoas não estão conhecendo Jesus e Ele mesmo perguntou para os apóstolos, quem dizem vocês que eu sou? Tudo isso aqui foi falado, quem que é Jesus? Quem que vocês dizem? Como que eu vou? A missão de Jesus, sendo que eu não sei quem Ele é? Quem é Ele? Por isso que muitas vezes a gente fala não, porque não tem intimidade com o coração dele. Não tem esse amor que Ele morreu na cruz. Às vezes, nem na cruz a gente olha no dia a dia. A gente passa diante da cruz e nem olha para Ele para adorá-lo. Nós somos indiferentes. Vamos lá. Então, como foi a missão de Jesus, nós vamos estar semelhado com a segunda faixa. Nós vamos adentrar as duas faixas numa só. Por quê? Nós temos que estudar o Evangelho. Só através do Evangelho, do estudo, que a gente vai conhecendo quem é Jesus. Eu sei, olha lá, vamos lá. Todo mundo olhando para trás. O que está escrito? Então é através do Evangelho, através da palavra, que nós vamos ter conhecimento de quem é Jesus. E é uma graça a gente poder estudar e compreender o que a igreja nos traz nessa riqueza. Eu amo minha igreja, amo ser católica, amo. Pode virar para todo mundo ver. Então, o Evangelho segundo Mateus, que nós vamos ver quem é Jesus. Pode colocar lá, por favor. Obrigada. Pode pôr no chão e as meninas de pendura. Quem trouxe a Bíblia, pode pegar. Todo mundo. Agora, quem não trouxe, se quiser anotar, para depois verificar na tua Bíblia quem é Jesus, e ir fazendo a minha Bíblia toda escrita.
E é engraçado que eu não consigo gravar capítulo e versículo. Eu não consigo. Eu só consigo saber da forma que eu marco. Então é memória fotográfica, né? Eu sei pelo jeito que eu anotei. Se eu pegar outra Bíblia, eu não sei nada. Amém? Então a gente vai pegar o primeiro capítulo de Mateus. O Evangelho segundo Mateus, amém? Ou misericórdia? Vamos lá. Quem que é esse Jesus? Nós vamos já pegar o primeiro capítulo aí. Eu anotei aqui na minha Bíblia, estudando. Até então, deixa eu explicar antes. Jesus veio ao mundo, fez toda a sua missão, mas assim, era tudo novo. Até a própria igreja foi descobrindo ao longo dos anos todos os dogmas da igreja. Então foi sendo descoberto devagar. Então no concílio de Calcedônia, que chama, no ano de 451, olha para vocês verem, 451 anos depois, que chegou-se a verdade que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na beleza de sua humanidade, revelou-se o encanto da divindade. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Vamos ver? Não é? A igreja não proclama assim, sem saber de onde ela embasa todo o teu conhecimento. No capítulo 1, o primeiro está falando aí, a nova história. Jesus, o Messias, realiza as promessas de Deus. Eu estou com a pastoral, viu, gente? Às vezes, quem tiver outra tradução, pode ter alguma palavrinha de outro significado. O que no capítulo 1 diz? Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. O que quer dizer isso? As coisas estão escritas na Bíblia, não é por um acaso. E se a gente pegar esse capítulo 1, a gente pula ele, porque a gente não vai entender nada. Não é? Mas está por acaso a genealogia de Jesus? Não. Não é por acaso que tem a genealogia de Jesus. Por quê? São Mateus, ele foi escrito, o Evangelho de Mateus, 60 anos, 70 anos depois que Cristo morreu. Para que a comunidade que já estava, né, com 60, imagina, Jesus, será que nós estamos certos? Será que tinha perseguição? Os judeus, porque eles estavam deixando de ser judeus para se tornar cristão. Então imagine os fariseus, os judeus da época, o tanto que era complicado. Anunciavam outro Deus, né? Então São Mateus quis trazer a verdade, para que a verdade vai nos direcionando o nosso chamado. Então não é à toa que está escrito isso aqui. E se a gente for estudar a genealogia, entre os judeus, escrevia genealogia puramente masculina, porque mulher não servia, né? Eles eram totalmente machistas. Então se a gente pegar as outras genealogias que tem no Antigo Testamento, nós vamos ver que só tem homem e os homens de boa fama. Não se colocava as pessoas ruins da família, vamos dizer assim. Já Mateus, ele não fez essa... Ele colocou 4 mulheres na genealogia. E eram as mulheres santas da Bíblia? Não. Não foi Esther, não foi as mulheres santas. Foram as mulheres pecadoras. Por quê? Por que ele colocou isso? A gente tem que se questionar e começar a querer ter conhecimento, a ter esse gosto em saber o que o Evangelho nos traz. Ele colocou as 4 mulheres, Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias. A mulher de Urias, gente, foi Davi, ele o rei, hein? Ele o rei. Foi por causa do cargo dele, né? Abusou da mulher, matando o marido dela. Ele que era um servo fiel de Davi. Ele chegou, ele já encantando com a esposa de Urias, e ela, na sua fraqueza,
ficou tendo um filho de Davi. E aí, o Davi, querendo se safar, né, foi lá e falou, olha como que o pecado vai gerando outro pecado, né? Do pecado da traição, ele não podia ser descoberto. O que aconteceu? Ele foi lá e mandou assassinar o marido dela, ela ficando viúva. E tá aqui, a mulher de Urias foi colocada na genealogia de Jesus, porque ela não se deixou vencer, ela não deixou as tristezas da vida dela se abater, ela lutou, ela foi perseverante, não deixou aquilo. Todas essas mulheres passaram muitas dificuldades, muitas, foram pecadoras, mas não deixaram de confiar no amor de Deus. E esse, segundo Mateus, ele colocou aqui para nos mostrar, perseveremos no amor de Deus. E vamos voltar para o filho de Davi e filho de Abraão. Olha aqui, em Jesus, eu vou ler o rodapé, tá? Em Jesus continua e chega ao ápice toda a história de Israel. Sua árvore genealógica apresenta-o como descendente direto de Davi e Abraão. Como filho de Davi, Jesus é o rei Messias, que vai instaurar o reino prometido. Como filho de Abraão, ele estenderá o reino a todos os homens, através da presença e ação da igreja. Então Jesus é o prometido do Pai. É o prometido, aquele que lá no Antigo Testamento, a gente vai caminhar aí no Evangelho. A gente vai caminhar na palavra de Deus, tá? Vamos pegar aí para a gente entender por que eles chamavam Jesus filho de Davi e filho de Abraão. Porque essa promessa, anos e anos e anos, foi esperada pelo povo judeu. Foi uma promessa lá atrás, quer ver? Vamos pegar aí, se vocês forem rápidos, 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ver onde estava a promessa para que a gente saiba que Jesus é o filho de Davi. Jesus é da origem de Abraão. 2 Samuel, está no Antigo Testamento, está para trás, vai lá para trás. Samuel, deixa eu ir pegando o meu aqui também. 2 Samuel, sete. Amém? 2 Samuel 7, versículos de 13 a 15, para que a gente saiba quem é Jesus, o grande esperado da plenitude dos tempos, vamos dizer assim. 13. Eu estou sem óculos. Bom, vamos lá. Eu vou começar do 12. E quando esgotar seus dias, e você repousar junto a seus antepassados, eu exaltarei a sua descendência depois de você, aquele que vai sair de você, e firmarei a realeza dele. Ele é que vai construir uma casa para o meu nome. E eu estabelecerei o trono real dele para sempre. Aí está uma promessa de Deus, porque Davi queria construir uma casa para Deus. Ele queria construir, fala, gente, mas eu moro num palácio, e Deus está ali naquela arca, então ele queria construir um palácio para Deus, né? Aí ao invés de Deus querer esse palácio, ele, não, eu vou construir uma casa. O próprio Deus fez uma promessa, e aqui está no Antigo Testamento. Então, todo o povo judeu estava esperando o Messias, estava esperando o rei, o sucessor de Davi,
Está vendo como que a gente vai compreendendo? Porque tem um projeto de Deus. A Bíblia é uma sequência do projeto, do plano de Deus, que desde a origem do mundo vem fazer com que os seus projetos se realizem, mesmo às vezes que demore, usando das pessoas. Vamos lá. Então, aí está a construção do reino, está Samuel, por isso que veio de Davi. Agora vamos entender o de Abraão. Aqui, ó, Abraão, nós vamos lá para o Gênesis, capítulo 12. É o primeiro livro, gente. A origem do povo de Deus. Aí, é a nossa origem. É daqui que veio a promessa. É daqui que a gente tem que ter conhecimento de onde Jesus e nós estamos vindo. Capítulo 12, versículos de 1 a 3. Abraão, o homem da fé. Então, nós começamos pela fé. A nossa identidade, o nosso chamado, se não tiver a fé, né? Então, vamos lá. Vocação de Abraão. Javé disse a Abrão: sai da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a partir daí, veio essa promessa de Deus em abençoar todos os homens. Então, por isso que aqui no capítulo 1, livro da origem de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha que interessante. Jesus. E agora, como que a gente descobre que Jesus é a plenitude dos tempos? Vamos ver aí. Lá no final, no 17, em Mateus, capítulo 1, 17. Vamos voltar para Mateus. Se vocês quiserem marcar, gente, a gente vai ficar indo e vindo. Voltamos para o capítulo 1, para a gente entender esse Jesus que te chama e que me chama. Vamos lá. Vou ler. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Primeiro 14, tá? Vamos contar quantos 14 tem? Então, vamos lá. As gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até o Messias, que era o Messias, era ungido, o esperado, agora a gente entende essa palavra. Messias era aquele que havia de vir, ungido, aquele prometido. Era mais 14. Agora vamos ver, por que Mateus colocou 3 vezes 14? Porque para os judeus, o número era muito importante. Eles falavam em números. Tanto que a gente vê 7, 3, né? Tudo é número para os judeus. E ele estava falando para o povo judeu. Ele queria mostrar para o povo judeu quem era Jesus. Que Jesus era a plenitude dessa promessa. Então, ó, 2 vezes 7, 14. Plenamente. E 3 vezes, Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo tem o porquê na Bíblia. Então, é a plenitude. Nós nos colocamos na plenitude dos tempos. Jesus chegou. O tão esperado, só que o povo judeu não acreditava. Até tem um padre que fala, né? Nós cristãos e o povo judeu, os judeus, nós esperamos pelo mesmo Deus. Só que para eles é a primeira vinda. Para nós é a segunda.
porque eles não acreditam em Jesus veio como homem. Eles estão esperando Ele glorioso, aquele que há de vir. Por isso Mateus escrevia assim, para que os judeus acreditassem que Jesus já era a plenitude. Ele era. Então, para nós, que já temos toda a história diante de nós, fica mais fácil, da gente ver todo o projeto que o Pai trouxe para nós. E daí em diante, como Mateus queria convencer o povo judeu e convencer também aqueles que já estavam ficando abatidos. Por quê? Jesus veio, enviou, foi todo aquele movimento que mudou o mundo, a gente sabe. Mas aí os anos foram passando, o chamado foi, será? E aí, foi para esses também que São Mateus escreveu o Evangelho, para fortalecer a nossa fé, para nos movimentar, para saber quem nós somos chamados, e não foi por um acaso. Nós estamos no tempo e no espaço, mas lá também eles estavam no tempo e no espaço. Também existia toda uma estrutura social como a nossa. E nós também estamos nessa espera. Por isso que Ele veio fortalecer o teu chamado e o meu chamado, para que a gente veja que Jesus é a plenitude. A gente não está indo por um caminho errado, nós estamos indo pelo caminho certo. É difícil? Tem dificuldade? Tem, mas... E aí? Ele não mentiu quando chamou. Ele falou, se entrardes para o caminho de Deus, persevere, porque muitas vão ser as tribulações. Não vai ser fácil? Não, mas vocês conhecem algum santo que preferiu o descanso ao trabalho? Se vocês souberem, vocês me falam que eu vou ser devoto dele. Porque todos os santos passaram por tribulação. Quiseram estar firmes, mesmo em meio a tudo que era contrário. Bom, vamos lá. Para que a gente veja que Jesus é a plenitude, é Ele, é Deus, nós vimos aqui. Agora a gente viu, deixa eu falar aqui, a origem de Jesus humana, certo? Ele veio de Abraão, Davi, foi passando as gerações, até chegar nele. Então é 100% humano, certo? Nós vimos que ele tem sangue, tem carne, é humano. Vamos ver a origem de Jesus divina? No mesmo capítulo, São Mateus colocou a origem de Jesus como que paralelo. Olha aí para vocês verem no 18. O meu está assim. O começo de uma nova história. Ele começou de novo. Aqui está a origem, no primeiro. E lá em 18, a origem de Jesus, o Messias. Ele fala duas origens. Olha para vocês verem que interessante. Duas origens. Humana e agora divina. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida por quem? E o Espírito Santo quem é? Deus. Não é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma força, como eles falam. Como muita gente fala, essa força que me move, que força. Aí eu ainda perguntei para a moça, porque eu gosto quando eles batem lá em casa, A gente fica meia hora, 40 minutos conversando. Aí a moça veio, bateu lá em casa e disse, não, mas eu falei, quem que é o Espírito Santo? Eu falei, a gente não vai poder conversar, porque eu sou católica, a gente vai ter muita divergência. Não, nós vamos conversar, então vamos, Aí eu perguntei para ela, quem que é o Espírito Santo para você? Não, primeiro Jesus era anjo. Eu, Senhor, não... Segundo, o Espírito Santo é uma força. Tá. Aí eu falei, meu Deus, o que eu falo, Vem nosso socorro. Aí, o que Jesus fala do Espírito Santo? Ele fala assim, não é que não. Ele fala assim, Ele, o Pai, enviará o outro Paráclito, o advogado. Aquele que vos recordará todas as coisas, vos falará, ensinará como anunciar. Aí eu questionei para ela, eu falei, escuta, Jesus, Ele colocou verbo. E quem que a gente usa verbo? Eu posso falar que uma energia da luz vai me ensinar a falar? Eu posso falar que essa força que vem da energia
vai me proteger? Quando a gente põe verbo é uma ação, é para quem que a gente põe? Para uma pessoa. Aí ela me olhou, né? Eu falei, olha para vocês verem. Como que a gente vai falar que o Espírito Santo é uma força, sendo que Jesus mesmo, a hora que ele apresentava o outro, porque ninguém sabia que tinha o Espírito Santo, foi vindo o conhecimento. Como que a gente iria ver o Espírito Santo como uma força? Ele ensina, ele protege, são atitudes de uma outra pessoa. Por isso que nós falamos Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A gente tem que ter esse conhecimento, gente. Porque senão o primeiro que bater na nossa casa, a gente vai questionar, a gente vai ter dúvida. A gente vai ter dúvida até da nossa missão. Então nós católicos, a gente não lê a Bíblia. A gente tem que estudar, a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que buscar. O que a palavra de Deus fala? O que Jesus nos fala? Buscai o reino de Deus. Não é ficar sentado assistindo televisão e novela. Buscai. Dá passos. Cada passo que a gente der, mais conhecimento vai nos trazendo e mais convictos daquilo que nós somos chamados. Estudem. Voltem para o Evangelho. Desliga a televisão. Vem acolher, vem educar o ouvido para ouvir. Porque o que nós estamos educados? A ver, a gente não ouve. A gente fica assistindo novela e às vezes nem sabe, porque a gente voa e fica lá, né, vai dormindo, porque eu durmo em televisão, não tem jeito. Os filmes que eu começo as letrinhas que passam, aí depois elas passam assim. Então assim, eu não assisto filme, eu só durmo, mas tudo bem. Então a gente tem que ler a Bíblia. Qual que é a origem de Jesus? Humana e divina. É o Espírito Santo que veio sobre Maria. É mistério. Mistério a gente não entende, a gente contempla. Então agora a gente sabe que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Agora a gente pode questionar assim, mas só isso me dá a convicção de que Jesus é 100% Deus? Vocês querem mais? Vamos lá. No versículo 22, não vamos no 22, deixa eu ver aqui. Vamos no 21 antes. Capítulo 1, 21. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus. Qual que é o significado dessa palavra? Aí vem falando. Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Continuando. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Isso era uma promessa. Deus iria habitar. Vamos ver? Peguem Isaías, deixa marcado aí para vocês não perder. Peguem Isaías capítulo 7. Versículo 14. Isaías 7, porque era uma promessa que Deus iria habitar no meio de nós. Olha, gente, que expectativa do povo, né? Imagina os judeus esperando, nossa, Deus vai habitar no meio de nós. Pensou? Que legal. Amém? Isaías capítulo 7, é para trás que fica, versículo 14. Eu já vou ler, tá? Para a gente, depois se vocês quiserem marcar, quem não achou, para depois buscar. Pois saibam que Javé lhe dará um sinal. Javé, está lá no Antigo Testamento. A jovem concebeu e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome Emanuel.
O que significa Emanuel, gente? O quê? Vamos ver a promessa se cumprindo? Volta lá para Mateus. E São Mateus querendo mostrar para o povo judeu que Jesus era Deus. E eles não o acolheram. Eles não prestaram atenção. Vamos lá? Vejam, 23. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Olha, que conhecimento que veio para os judeus e eles não ouviram. Eles não entenderam. No véu da humanidade de Jesus, eles não conseguiram ver na humanidade dele a divindade de Jesus. Não conseguiram. Alguns sim, porque aí ele começou a missão de anunciar. E aqueles que ouviam, o seguiam. Vamos lá. Vamos abrir aí para a gente... assim, tá firme mesmo, anote, escreva na Bíblia, volte nessas para que você tenha convicção de quem está te chamando é Deus. É Deus no meio de nós. Abre aí, no capítulo 16, Mateus mesmo, para frente aí. 16. Para a gente encerrando essa parte. O 16. E a gente volta no começo da pregação. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Para que a gente nunca mais esqueça quem nos chama. Aí fala. No 13. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, todo conhecimento vem do alto. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Pai olhou para você. É porque, como Simão, para a gente trazer o Evangelho para hoje, o Pai te olha e fala no teu coração: quem é Jesus para você? Quem dizem os homens que eu sou? Feche os seus olhos. Diante de todo esse acontecimento, desse conhecimento que o Pai está nos trazendo, porque não são as palavras que nos convencem, mas o Espírito Santo que vai atualizando aquilo que Jesus fala para nós. Diga para Jesus agora: Senhor, não pode ser no silêncio, não precisa ficar. Eu creio hoje que Tu és Deus. Eu sei que hoje o Pai me traz esse conhecimento. Tu és Deus. É o Senhor quem me chama. E a tua resposta para Ele agora, vai falando. Vai deixando que esse chamado no teu coração, as palavras vão dando vida. Vai se atualizando. Quem sou eu para vocês? Para você em especial. Vai deixando que o Espírito Santo vá planificando esse conhecimento, te convencendo dele, te dando o embasamento do teu chamado,
te dando motivação para que você continue perseverante no caminho dele, porque não é um chamado qualquer, é um chamado de Deus.